Fala, pessoal, tudo bem? Então, nos vídeos a seguir, a gente vai começar a trabalhar na parte de autenticação do sistema, tá? Então, basicamente, quem tiver autenticado vai conseguir ver só os seus próprios itens que foram feitos. Vai ter vários no sistema, por exemplo, se você for um administrador, você vai conseguir ver várias tarefas, tá? Vamos supor, existem duas pessoas no sistema, né? As duas têm autenticação e tal e conseguem colocar. Por exemplo, Maria vai ter 10, né? E João vai ter 8, tá? Então Maria só vai conseguir ver as 10 tarefas dela e João vai conseguir ver as 8 tarefas dele, tá? Porém, no sistema vai ter 10, tá? Então aqui, vamos supor, se a pessoa tem 10, no total aqui vai conseguir ver só 10, ela não vai conseguir ver 18, tá? Então a gente vai começar a trabalhar sobre isso. E, tipo, quem tiver autenticado vai conseguir ver só os seus itens, que serão as suas tarefas, e quem não tiver autenticado não vai conseguir entrar dentro do sistema sem antes criar um usuário. Então a gente vai trabalhar com a parte do formulário, para poder fazer a criação de usuário. Vamos criar a parte de bloqueamento do sistema, tá? Então a pessoa, só quando ela autenticar e mostrar que ela é ela, que ela vai conseguir ter acesso ao sistema, tá? E quando ela for criar alguma tarefa, ela vai conseguir ver só as tarefas dela, tá? E também a gente vai poder colocar uma seção de logar, né? Então a pessoa vai criar um sistema, vai criar um usuário dela, logo em seguida ela vai logar e vai conseguir ter acesso ao sistema, tá? Então quando a pessoa não tiver logada, ela vai fazer o logout, ela não vai conseguir entrar mais, a não ser que ela faça uma autenticação através do formulário de login, beleza? Então é isso que a gente vai começar a trabalhar nesse vídeo, a partir desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então beleza, antes de tudo, a gente precisa pensar bem o que a gente precisa, porque aonde que é que os dados das tarefas estão sendo armazenadas? Na tabela tarefa, certo? Então a gente tem os campos nome, descrição, feito e categoria. Porém, a gente precisa fazer com que o usuário ele tenha uma conexão com uma tarefa. Então a gente precisa alocar, né, fazer uma conexão da tarefa com o usuário. E para poder fazer isso, a gente precisa trazer a tabela de usuários aqui para dentro, né? Então vai ser from Django.auth, deixa eu ver se eu não me engano, é contrib.auth.models import user, tá? Então, Ctrl S aqui. E aí a gente vai criar um campo chamado usuário, tá? Como a gente colocou os nomes das tabelas em português, vai ficar em português mesmo. Usuário igual models.form aqui, já tenho aqui deixando o esqueminha já legal. Não é usuário, é user, tá? E aqui a gente vai colocar cascade. O que seria isso? Por exemplo, não vai ter porquê o Cascade, ele faz um efeito cascata, tá? Por exemplo, que esse usuário, vamos supor, um usuário que estiver conectado para a tarefa número 315 e ele tem 10 mais ou menos tarefas, então quando ele deletar esse usuário, todas as tarefas serão deletadas também, entendeu? Todas as tarefas serão deletadas. Então é super importante a gente colocar um cascade aqui. Caso aquele item que ele criou ele seja usado por outros usuários, aí a gente pode colocar o do nothing ou set null, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, beleza. O que a gente fez logo em seguida é colocar aqui a conexão da tarefa com o usuário. E por aqui a gente vai começar a filtrar, beleza? Qual que é a segunda coisa que a gente precisa fazer para poder fazer a conexão e poder criar, né? Porque primeiro, se você pensar na parte de autenticação, a gente precisa criar um usuário. Não é todo mundo que vai ter acesso à parte de admin. E a gente precisa também fazer o login dele, tá? Então vamos lá. A gente precisa ir lá no formulário, no Forms do próprio Django. E aí a gente vai começar a trabalhar criando os formulários de registro e os formulários de login. Então, ótimo. Vamos lá, vamos começar a criar aqui. Qual que é o primeiro que eu vou começar a trabalhar? Tá? Então, a gente vai criar um formulário de registro de usuário. E existe uma coisa aqui que eu quero passar para vocês, que é mais para frente no decorrer do curso, porque aqui já é um final dessa primeira parte. Mas mais para frente eu quero passar a parte do Class Base View, né? Vou estar passando aqui para vocês, que é várias coisas que existem dentro do Django e ajuda a gente a criar mais rápido ainda sistemas, tá? Então, que é as classes Base View, que são as views baseadas em classe, tá? Que fica muito mais fácil a gente trabalhar. Então, por exemplo, a gente já existe um sistema de formulário para criar usuário, tá? Já tem por padrão e também já existe por padrão um sistema de autenticação, tá? Que é para usado para login. Então a gente não precisa criar do zero, a gente só pode usar isso daí e fica bem mais fácil. Então vamos lá, onde que está ele? Tá from Django, tá? Aí o que a gente faz? Contrib.auth, em vez de ser models, a gente vai colocar forms, tá? Aí ele é um formulário que já está pronto, tá? Import, aí vai ter user,
Creation Form. Você pode ver que ele já reconhece aqui. E existe um outro chamado Authentication Form, tá? Que são esses dois aqui que a gente vai trabalhar. Tá? E o que mais que a gente precisa? A gente precisa pegar de novo from o model lá de novo, from Django, ponto contrib, é isso mesmo, user. Ótimo. Beleza, vamos lá, vamos começar a criar agora o primeiro model para poder fazer a criação do registro, né? A criação do usuário, o registro de usuário dentro do banco de dados, dentro da tabela de usuário que já existe no Django, né? E qual vai ser o nome desse formulário? O nome desse formulário vai ser class user register form, tá? Vou pegar em inglesinho aqui. E aí a gente só faz a herança aqui daquele formulário dentro desse daqui, tá? E aí o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer aqui o e-mail, né? Que vai ter alguns outros campos que já existem aqui. Se a gente vir aqui, ó, no User Registration Form, vai existir várias coisas aqui que a gente pode estar usando, tá? Mas a gente vai estar usando isso aqui para poder estar como eu posso falar para você, pegar os usuários, não ter nomes repetidos dentro do sistema. O restante a gente vai colocar. Então vamos voltar aqui para o formulário, tá? E vai ter e-mail, forms, ponto, e-mail field, né? Como vocês mesmos viu na parte de modas e de forms, você pode ver isso aqui, required igual a true, tá? Ctrl S. E aí vamos continuar aqui com a criação do formulário como se fosse o model form, né? Então vamos lá, class meta, dois pontos, model igual user, opa, e aí a gente vai ter os fields que serão apresentados no formulário, vai ser username, porque esse dentro desse módulo, se a gente entrar lá dentro, a gente vai conseguir ver os campos que tem, na verdade, ele está como user, mas ele é abstract user, tá? Então ele já existe os campos aqui que podem ser usados para poder fazer a criação do banco de dados, né? Da tabela de usuário, como user. Esse abstract user aqui, quando você já está mais avançado no Django, você começa a usar ele para poder estar fazendo a criação de autenticação, né, de um funcionário de autenticação mais customizado, tá? Então, mostrando aqui para vocês. Então, vou estar fechando aqui. Vamos voltar aqui para Forms, tá? Então, aqui está User, que na verdade é o Abstract User. E aí, o que, que a gente vai precisar mais? E-mail, dois pontos. E que mais? Password um, tá? E password 2, tá? Só esses dois que a gente vai precisar. Vou colocar o ponto aqui, vou dar o ponto S. Vamos ver se está tudo certinho. Username, e-mail, password um e password 2. É só isso que a gente vai precisar de início. O que mais que a gente vai precisar? Você lembra que a gente trabalhou aqui no widget? A gente vai precisar dele também, tá? Por quê? Porque a gente precisa passar os valores de classe, né? Para a gente poder começar a trabalhar nele no CSS. Tá? Eu não sei se vai estar dessa maneira, provavelmente a gente tem que mudar quando for trabalhar lá, mas vou deixar desse jeito porque por que isso que eu tô falando dessa maneira? Porque ele já provavelmente já deve ter um widget já feito por padrão e não tem como subscrever. Mas na hora que a gente for colocar o CSS a gente vai testar, senão a gente muda o jeito que a gente vai fazer, tá? Então, como os campos já estão em inglês, a gente vai manter eles em inglês, tá? Não tem como mudar. Vou colocar aqui e-mail também. Aí aqui vai ser password um e vou copiar ele aqui, tá? Vou dar um copy aqui, dá um Ctrl V, dá um Ctrl S, password 2. Só prestar bastante atenção aqui nos campos, tá? Text input, tá tudo text input, vou deixar text input por enquanto, tá? E class vai ser register name, para não se confundir com o outro, placeholder, vai ser adiciona o nome mesmo. O outro vai ser register email, só copiar aqui porque vai ser tudo register email, opa, e aqui vai ser register password para os dois, register password. Deveria ter copiado, né? Aí aqui pode colocar adicione um password e aqui confirme o password,
certo? Vamos supor, a gente vai colocar aqui, vai aparecer o formulário, onde você vai criar o seu usuário, então você vai colocar o seu nome, né? Vou colocar aqui até o username, nome de usuário, adiciona o nome de usuário, porque não é um nome real mesmo, se for só apelido, né? Aí vai estar lá a primeira coisa, depois você vai colocar, não é descrição, aqui vai ser e-mail, adicione um e-mail, né, que precisa tá lá. A pessoa vai colocar um e-mail, logo embaixo vai ter dois campos de password, tá? E nesse User Creation Form já tem as questões da validação dele já por padrão, e vai aparecer caso você coloque um valor errado lá, tem aquele padrão de 8 caracteres, já tá tudo pronto, já tá bem padrãozinho aqui para a questão de segurança. E já vai ter tudo certinho, tá? Então, aqui é só você imaginar o formulário. O que mais que a gente vai precisar? Logo em seguida, quando a gente criar o formulário, quando a gente criar o usuário, a gente vai ser enviado para um outro formulário que vai ser login. Não é assim, a gente cria, claro que tem como, né? A gente criar e já fazer a pessoa ficar logada. Mas é melhor a pessoa já mandar, terminar de fazer o usuário, né? E já logar com o valor que ela mandou, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O que que a gente precisa? Como não está ligado a nenhum modelo, não tem porquê, é um login que a pessoa precisa saber as credenciais dele, a gente vai usar um formulário comum, tá? Porém, já existe esse formulário que se chama Authentication Form, como eu mostrei para vocês, mas é um formulário comum, tá? Então vamos lá. Class, né? Login Form, pode ver que até apareceu aqui um form, mas é aquele que eu coloquei lá em cima, que é o Authentication Form. Vou copiar ele aqui, tá? Ctrl V, Authentication Form, aí vai ter username igual, e aí vai começar forms. Ponto. Como não tem aquele widget, já é um pouco mais diferente. Char field, aí aqui eu posso já colocar o widget já direto. Vou abrir aqui novamente, tá? E aí vou colocar o widget, que é igual forms.text input. Aí vem o ATRS, que são atributos, né? Igual, vou copiar aqui, para precisar ficar fazendo tudo toda hora. Ctrl C, vou mandar para cá. Aí vai ser class login username, username, placeholder vai ser username, tá? Username, certo? Deixa eu só fechar isso aqui. E o password vai ser quase igual ao username, tá? Porém vai mudar algumas coisas. Vou colocar aqui password igual. Aí eu vou colocar vou dar um paste aqui mesmo, char field, porém em vez de ser text input, vai ser password input, porque não pode mostrar, né? Pass, password input. Aí vai ser aqui class login password. E o placeholder vai ser password. Vou tirar isso aqui, username, vou deixar ali com maiúsculo no início e aqui password, tá? Pode colocar também, caso você queira, adicione password, adicione username, tá? Então, inicialmente vai ser esses dois. E agora, como é que eu coloquei dois iguais? Tá errado. E agora, o que que a gente precisa fazer? A gente colocou um valor lá dentro do Models, né? A gente colocou um valor a mais dentro do Models. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa reflexão, refletir esse novo campo que a gente colocou dentro da tabela, né? Dentro do banco de dados. Vamos lá, deixa eu dar um clear aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Python manage.py make migrations. Ele já vai criar o arquivo de migrations, certo? Ah, tá. Preciso de mais uma coisa, que é deixar ele como nulo, para poder aceitar valor nulo, porque já existem valores dentro da tabela, né? Então, eu posso deixar ele como nulo. Tá pulando aqui, ó, 2, vou fazer novamente. Aí agora ele aceita, tá? Perfeito, já criou aqui, né? E as tabelas que já estão sem usuários vão ficar com um usuário nulo, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Porém, no formulário, como não está blank igual a true, no formulário ele não vai deixar. Só lembrar da parte de models, tá? Que eu falo sobre isso daí. E vocês podem entender um pouco melhor, coloco até uns exemplos lá. Então vamos lá, novamente. Agora a gente vai fazer a migração para poder fazer refletir, né, essa mudança dentro do banco de dados. Vamos dar um migrate aqui. E ele já fez um migration lá. E se a gente entrar aqui na parte do admin, clicar em tarefas,
Se a gente entrar aqui em uma tarefa, vamos supor a apresentação, você pode ver que já vai ter o usuário aqui. Você pode ver que está nulo, não tem ninguém. Porém, a gente pode escolher caso depois seja necessário, tá? E é isso. A gente já fez a conexão da tarefa com um usuário em potencial, que pode ser criado, e a gente criou os formulários, tá?